A paz do Senhor Jesus. Vamos dividir uma palavra gloriosa do Senhor que está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 19 a seguir, que diz: E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem: Quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então, quem és, pois? És tu Elias? E disse: Não, não sou. És tu o profeta? E respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Quem és? Para que demos respostas àquele que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. O que eu acho interessante nessa palavra é que João sabia quem ele era. E a pergunta é: você sabe quem você é? João sabia qual era o propósito da vida dele. Quem é você, João? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele está citando Isaías 40. Endireitai o caminho do Senhor. Ele sabia que ele veio para preparar o caminho para o Senhor. E nós? Será que nós sabemos quem somos? Por que Jesus me salvou? Qual o propósito da minha vida na Terra? Jesus nos chamou. Existe o ministério individual de cada um. Efésios 4:11 diz que uns o Senhor deu como apóstolo, outros como profetas, outros como pastores e doutores, outros como evangelistas. Então, nem todos serão profetas, nem todos serão evangelistas, nem todos serão pastores. Esse é o chamado individual para cada um. Mas existe o chamado universal para todo cristão. Nós fomos chamados para ser sal, nós fomos chamados para ser luz, nós fomos chamados para ser testemunha de Jesus Cristo, nós fomos chamados para sofrer pelo Evangelho. Então é importante você saber quem você é, como João sabia. Se você perguntar, irmão Cláudio, você sabe quem você é? Sei. Eu sei do meu chamado. Ano passado, me parece, se eu não me falha a memória, eu estava dormindo e às vezes Deus fala muito comigo. Não é que seja apenas um sonho, às vezes eu estou dormindo e eu não estou sonhando vendo pessoas ou imagens, mas eu escuto uma voz que fala comigo. E Deus já me deu sinais de que é a voz de Deus. E uma dessas vezes Deus falava comigo: você é voz de tocha. Não é nem uma expressão muito assim que combina, voz de tocha. Mas por quê? Porque Deus tem colocado palavras nos meus lábios que é luz para pessoas. Eu vou fazer 23 anos de caminhada com Cristo verdadeiramente. Eu aceitei Jesus na adolescência, fiquei um ano na igreja, me afastei e voltei para os caminhos do Senhor com 27 anos. Hoje eu tenho 50, então já tem 23 anos. Vai fazer agora no mês de maio. Estamos aqui hoje é dia 30 de abril hoje é dia 1º de maio de 2025, então daqui a 9 dias, dia 10 de maio, eu faço 23 anos. E nos primeiros meses, Deus usou alguém e falou algo comigo que eu nunca mais esqueci. Lá no ano de 2002, Deus usou alguém e falou assim comigo: Deus te chamou como evangelista. E ainda que você não seja reconhecido na terra, assim você será diante de Deus. Eu entendi bem isso. Eu hoje, como cargo eclesiástico, eu sou presbítero da igreja.
Deus já usou muitas pessoas dizendo que para ele eu já sou um pastor. Então isso vai a qualquer momento se concretizar. Então eu nunca terei o cargo de evangelista diante dos homens. Mas para Deus, assim Deus me vê. Porque evangelista é aquele que evangeliza. Não é aquele que só prega no púlpito da igreja, é aquele que prega pelas praças, é aquele que vai, quando tem oportunidade, nos presídios, aquele que, quando tem oportunidade, vai nos hospitais. Então, aquele que fala de Jesus para o seu vizinho, no seu local de trabalho. Evangelista é aquele que evangeliza. Tem muito evangelista de título, você olha a carteirinha de membro, evangelista, mas nem entregar folheto mais com a igreja ele vai. Então, Deus não quer título, para Deus o que importa é a obra que você faz. Então eu tenho consciência disso. E Deus me chamou para falar a verdade. Eu queria ser, no início da minha caminhada, como aqueles pregadores que quando pregam a igreja dá glória a Deus, a igreja fala, oh maravilha, oh que palavra. Mas infelizmente, como Paulo diz em Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, Paulo diz a Timóteo, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores que conforme as suas próprias concupiscências. Aí no versículo 4 de 2 Timóteo capítulo 4, Paulo continua. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então muita gente hoje, quando o pregador fala que Deus vai abrir porta, quando o pregador fala Deus vai realizar teus projetos, teus sonhos, as pessoas dão glória. As pessoas, oh maravilha, que palavra. Você é como José, Deus vai realizar seus sonhos. Deus vai mudar teu cativeiro, como mudou de Jó. Deus vai te ouvir, como ouviu Ana. Aí todo mundo dá glória. Mas quando Deus levanta pregadores como João Batista, arrependei-vos. Como o próprio Senhor Jesus, arrependei-vos e crede no Evangelho. Como Pedro pregava, arrependei-vos, convertei-vos e arrependei-vos. Esses, hoje em dia, muita gente não quer ouvir. Muita gente não quer ouvir a palavra que prega contra o pecado, contra a injustiça, contra a maldade dentro da casa do Senhor. Então Deus me chamou para isso. Então, é difícil quando você é chamado por Deus como atalaia. Na verdade, não sou eu que sou chamado assim. Todo cristão foi chamado para pregar a verdade. Mas uns por conveniência. Se pregar isso, não tem muito convite. Se pregar isso, não ganha uma boa oferta. Então, muitos, para não perder algumas coisas aqui nessa terra, negam a palavra de Deus, a verdade de Deus. É mais cômodo não ser perseguido pela verdade. Então, mas Deus não me chamou para ser um covarde. Deus me chamou para fazer a diferença, assim como a você. Então eu me consolo com isso. O pregador que não se frustra é aquele que entende que Deus não nos chamou para convencer as pessoas, porque nós não temos esse poder de convencimento. Porque por mais que você pregue uma palavra toda dentro da Bíblia, se o coração do ouvinte estiver endurecido, não vai ter o fruto necessário. Não porque o Espírito Santo não tenha poder para isso, ou a palavra não tenha poder, mas Deus respeita a dureza de cada coração. Por isso, tem uma advertência. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o teu coração. Se você endurecer, se o homem endurecer, Deus não vai forçar o coração do homem, não. Então eu entendi que Deus me chamou para pregar. Quase todo sábado eu prego perto da minha casa, a uns 300 metros da minha residência, tem uma feira, todo sábado. A gente chama aqui no Rio de Janeiro. A feira, acho que em todo o Brasil é assim, a feirinha. Tem lá vendedor de banana, laranja, barraca do caldo de cana e pastel. E tem 2 anos, mais de 2 anos, um pouquinho, que Deus falou, vai para lá e prega. Então no início eu ia só no gogó, com a Bíblia na mão. Agora eu já tenho uma caixinha de som que eu penduro aqui no peito. E todo sábado, praticamente, eu estou lá pregando. Esse sábado eu não estarei porque eu vou pregar numa consagração e é longe. Quando é uma consagração perto da minha casa, eu vou para a igreja, prego. Aí quando chego em casa mais 11 horas, 11 e pouca da manhã, ainda vou lá para a feira pregar. Até meio-dia, meio-dia e meia ainda tem um movimento bom. Então dá para pregar.
Então, nunca ninguém aceitou Jesus nesses 2 anos. Mas o que Deus me chamou é para pregar. O que eu não estou vendo acontecer, Deus está vendo dentro dos corações. Aquele que ouviu a palavra foi para casa meditando. Eu não estou vendo com meus olhos, mas a palavra de Deus é poderosa, ela não volta vazia. Então Deus me chamou para pregar. Então isso me consola, porque para mim, o maior exemplo para um evangelista é Noé. Noé pregou durante tantos anos e ninguém deu ouvido à sua pregação, mas ele mesmo assim pregou. A Bíblia diz, Pedro vai dizer em 2 Pedro 2,5, que Noé era pregoeiro da justiça. Então, o meu chamado pertence a Deus. Geralmente, como eu não sou uma pessoa famosa, eu só prego em igrejinhas pequena que eu digo no tamanho, na dimensão. Já preguei para 2 pessoas, 3 pessoas, 1 pessoa, já preguei para 1 pessoa, eu e a pessoa só na igreja. Já preguei para 10 pessoas. Nunca preguei numa igreja, acho que para mais de 100 pessoas, por exemplo. Nunca. Então, mas eu vou com a mesma disposição, eu não cobro para pregar. Quando sou abençoado com uma oferta, fico feliz, claro. É bom ser abençoado, é bíblico abençoar os pregadores. A palavra de Deus, por exemplo, tem tantos versículos, mas vou usar um que está em Gálatas 6, versículo 6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então, se um pregador vai pregar numa igreja a verdade de Deus, ele está instruindo a igreja, ele está dentro dessa palavra. Ele é digno de ser abençoado. Todavia, eu não prego por ofertas. Eu não estipulo nenhum valor de oferta. Certa vez eu fui pregar numa igreja, a irmã perguntou quanto era. Eu falei, quanto é? Não, eu vou. Quando eu tenho dinheiro para me locomover, a passagem, já que eu não tenho carro de ônibus, nem isso eu peço. Quando eu não tenho, eu falo, olha, a igreja tem que me dar só o dinheiro da passagem do ônibus para me ir e voltar, só isso. Ou me buscar, ou alguma coisa assim. Mas cobrar, de forma alguma. Mas quando eu sou abençoado, glória a Deus. Mas se eu não for abençoado, eu prego da mesma maneira. Já preguei igreja que eu nunca ganhei oferta, quando me convido de novo, estou eu lá de novo pregando. Porque o meu chamado não pertence a mim. Infelizmente eu vejo pastores debatendo que porque fizeram teologia, eu nunca fiz teologia, é verdade. Não, mas eu investi, eu gastei dinheiro com faculdade, eu gastei dinheiro com livro. Só que eles se esquecem que se eles gastaram foi porque primeiro Deus proveu na vida deles. Porque como Deus disse para Jó 41:11, quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir? Então esses pregadores deveriam ser gratos a Deus por ter tido a oportunidade de fazer uma teologia, um seminário. Claro que eles sacrificaram finais de semana para estudar, para uma prova, sacrificaram momentos de lazer para se dedicar aos estudos. Claro que isso é muito valioso diante de Deus. Todavia, isso não dá direito de ninguém cobrar para pregar. Eu falo oferta, tá? Porque custos de viagem, isso não é cobrar. Se você vai chamar um pregador, se eu vou chamar um pregador de São Paulo para vir na minha igreja, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, na igreja que eu congrego, quem é que vai pagar a passagem de avião? Quem está convidando. Quem vai pagar um hotel que eu não sou contra? Quem está convidando. Quem vai alimentar esse pregador? Quem está convidando. Então isso não é oferta. Agora, no final do culto, certo, é a igreja abençoar o ministério desse pregador. Só que tem que ser tudo espontâneo. Nada estipulado. Nós estamos vendo no nosso país pregadores cobrando 30 mil reais, 50 mil reais, 40 mil reais, 15 mil reais. O que é isso? Mas não é a mim que vão dar conta. Eu, se fosse pastor de um grande ministério, por exemplo, não chamaria nenhum pregador que cobra. Nenhum. Nenhum cantor que cobra. Nenhum. Porque chamado não é profissão. Irmão, mas o pregador tem família, tem. O pregador vive disso. Ele confia em Deus. Deus vai tocar nos corações os pastores abençoar a sua vida com oferta. Ele não precisa estipular. Ele tem que confiar em Deus. Que Deus é o Deus provedor. Então, é um assunto que tem um outro vídeo falando só sobre isso no YouTube. Então, vou pular essa parte. Mas esse é o meu chamado. Prego para poucas pessoas. Prego com amor. Prego na praça com os irmãos, quando já preguei muitas vezes com os irmãos. Hoje eu prego aqui na feira. Então, porque esse é o meu chamado. Jesus está voltando. Porque o cristão que não se compadece das almas que estão perecendo, está faltando algo. Porque em Atos 17, quando Paulo chega a Atenas,
e Paulo vê ali aquele povo entregue à idolatria, o espírito de Paulo se comove. Eu entendo que Paulo fica angustiado, tanta gente indo para o inferno, porque a idolatria conduz as pessoas ao inferno. E Paulo começa a pregar, e Deus faz uma grande obra. Então, como a gente pode ver tantos jovens nas drogas, na prostituição, e isso não nos incomodar mais? Como se fosse algo normal. Está faltando algo em nós. Está faltando atender ao chamado do Senhor. Ide por todo mundo pregar o evangelho. Não foi só para os discípulos, não. É para toda a igreja. Teu vizinho é uma alma, teu colega de trabalho é uma alma. Nós fomos chamados para falar do amor de Deus, mas infelizmente muitos não sabem para que foi chamado, mas João sabia. Eu sou aquele que Deus enviou para preparar o caminho do Senhor. Será que você sabe quem você é? Então, que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus venha nos despertar, que a gente venha se esforçar para se santificar e também fazer a obra do Senhor. A obra do Senhor não é estar no culto, todos os cultos, não. Ali nós nos reunimos para se alegrar, para louvar o Senhor, para apresentar diante do Senhor nossas questões, nossas causas. Mas o campo é o mundo. O campo não é a igreja, o campo é o mundo. E quantos não estão indo atender o chamado do Senhor? Que Deus te abençoe e que o Senhor possa nos esclarecer cada dia mais, nos fortalecer, porque todos nós fomos chamados para uma grande obra. Amém? Glória a Deus.